Pronto. Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui da famosa Escola Agrícola de Granja. Hoje nós daremos início a um novo conteúdo, como dissemos na parte da manhã, lembrando aí para o pessoal, né, que toda sexta-feira, às 8h30 da manhã, a gente tem a nossa aula de filosofia, que serve como revisão para o Enem, onde nós estamos relembrando os conteúdos do primeiro, do segundo ano, e na aula de hoje a gente falou um pouco a respeito da democracia ateniense, né? A gente vem caminhando bem devagar, falamos dos filósofos pré-socráticos, fizemos um simulado na semana passada, e hoje a gente falou um pouco sobre essa consolidação da democracia de Atenas, ok? Na aula da tarde, que é a aula normal, entre aspas, onde nós seguimos os conteúdos da grade curricular, nós iniciaremos hoje uma discussão que faz parte de uma das principais temáticas da filosofia, que é a política, certo? E que talvez seja um dos temas da filosofia onde nós mais podemos observar elementos da realidade que servem para justificar as teorias filosóficas. Né? E sem falar que a política é uma atividade essencial na vida de todo e qualquer ser humano. Nós brasileiros, especialmente, temos vivenciado uma efervescência política imensa. Né? Eu acho que nós nunca falamos tanto de política, assistimos tanto de política como hoje em dia. Mas, apesar disso, muitos jovens, né, muitas pessoas ainda afirmam não gostarem da política, não se interessarem, e foi exatamente por isso que eu convidei aqui uma pessoa muito especial para mim, acredito que para muitos de vocês também, que é o nosso ex-aluno e estudante de psicologia atualmente, né? E músico e artista e paraquedista e DJ nas horas vagas também, nosso amigo Domênico. E o Domênico, gente, ele vai fazer aqui uma abertura, certo? Uma abertura artística, onde a gente vai poder refletir um pouco mais sobre a política, ok? Então é com você, Domênico. O tempo é todo seu. Pessoal, boa tarde. Acredito que muita gente aqui me conheça ou lembre de mim. Tem muita cara conhecida aqui, pelo que eu estava vendo. E, Até esse jacarezinho aqui. sim, até o jacarezinho. E aí, mãe, primeiramente, eu queria dizer que eu acho massa que vocês chegaram até aqui. Acho que quando eu saí da escola, vocês estavam no segundo ano, não me lembro muito bem. Mas que massa que vocês continuaram e que vocês estão nessa reta final aí para entrar no curso acadêmico. E é isso. Como o Santiago falou, eu sou ex-aluno da escola, fazia aquicultura, sou formado como técnico em aquicultura, e atualmente eu estou cursando o terceiro semestre, rumo ao quarto, de psicologia, no Centro Universitário Uninter, lá em Sobral. Sou artista, como ele também disse, sou músico e artesão, e hoje ele me convidou para fazer um momento com vocês. De início, ele queria que eu cantasse uma música. Só que, venhamos, convenhamos, cara, esse lance de música, principalmente nas aulas do Santiago, já tá passado pra caralho. Não desmerecendo ninguém, né? Mas enfim. E aí, cara, 8 anos tocando as mesmas músicas. 8 anos tocando Que País é Esse, cara? E aí, velho, o que eu pensei? Mano, eu acho que, ao invés de uma música, eu podia recitar uma música, na verdade, um rap. Que acredito eu que seja a normalidade da música que represente mais um pouco sobre a realidade. Então, vamos lá. Ah, Convoquem seus Budas. O clima tá tenso pra caralho. Mandaram avisar que vão torrar lá no centro. Já dizia o ditado: apressado, come cru. Aqui não é GTA, é bem pior.
é Grajaú. Sem pedigree, bem louco o negócio. Machado de Xangô, caô cabecilê, vai fazer honrar o teu choro. De uso na mão, soldado do morro. Já dizia MV Bill, feio e esperto, com a cara de mal. A sociedade me criou mais um marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. Se pai, se pan, eu sou mais um soldado morto, sem alma, sem perdão, sem jão e sem apavoro. Cidade podre, a solidão é o maior dos venenos. O umbral quer mais Xandão, heróis, craques no centro. Na tribo da Folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só mais um desenho. Uns cara que cola para ver se catamina, umas mina que cola e atrapalha os ativistas. Mudar o mundo do sofá da sala é só postar no Insta, mas se a maconha for da boa, que se for da ideologia. Ninjitsu, Oxalá, capoeira jiu-jitsu, Shiva Ganesha, Zé Pilintra, me dá aí o equilíbrio. Ao trabalhador que corre atrás do pão. É humilhação demais, cara, que não cabe nesse refrão. Sonhos em corrosão, migalhas são. Como assim uma bala perdida? O corpo caiu no chão. Eu não trago para a morte uma cirrose de depressão. Se o pensamento nasce livre, aqui ele não é não. Sem culpa católica, sem energia eólica. A morte rasga o véu e o fel vem na retórica. Depressão é a peste entre todos nós. O plano perfeito para vender mais carros teu. A beleza de um povo, a favela não sucumbe. No lado África, eu afloro, sem me redimir. O anjo do mal alicia o menininho. E toda noite alguém morre, preto ou pobre, por aqui. Então, galera, por que eu trouxe essa música? Fiz até algumas mudanças no meio dela. Essa música é do Criolo, se chama Convoque Seu Buda, e essa música retrata, cara, um cenário da política brasileira que é carregado de anos e anos até os dias atuais. O clima realmente está tenso, pô. Tenso como nunca teve antes. Eu chamo vocês para refletir sobre o nosso governo, ou melhor, o nosso desgoverno, né? Eu chamo vocês a refletir sobre Marielle e tantas outras Marielles que já foram mortas sem explicação. Eu chamo a atenção de vocês para os descasos de saúde pública, para o descaso de educação e para todas as outras políticas públicas. Eu chamo a atenção de vocês para Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que já faz 3 dias que está rolando incursão policial, que Caveirão está derrubando barraco e casa, irmão, que estão matando família, que estão matando o trabalhador, que estão matando inocente e que tem criança levando bala dentro da própria casa. Se bandido bom fosse realmente bandido morto, a gente já tinha matado metade de quem está lá no Senado. Costumam falar que o homem faz suas leis, mas se quem detém esse poder é falho, a lei também se torna falha. Descaso de descasos, mortes e mortes. 11 ofertas recusadas, meu irmão, para 408.829 mortes causadas. Brasil de quem? Eu já nem sei mais, mas do jeito que o país vai, o nosso destino é retroceder cada vez mais. Nas palavras de Belchior, eu vos digo, sempre desobedecer e nunca, nunca reverenciar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém, gente, gostaria de comentar algo? Muito bom, Domênico, parabéns. Agradecemos a sua participação na nossa aula. Eu fiquei tão assim que eu fiquei até sem palavras. Mas alguém gostaria de comentar, gente? Achei show aí. Jeito que ele recitou. Ele falou uma coisa aí do se bandido morto, fosse bandido morto. Eu tinha matado metade do Senado. Eu me lembrei daquela frase do Platão que ele fala que o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. Show. Adorei, tive um orgasmo filosófico agora. Então, Domênico, queria te agradecer, cara, a sua participação. Imaginei uma coisa, mas você trouxe algo muito além daquilo que eu esperava. Muito obrigado mesmo, beleza?
reflexões muito importantes e dizer, cara, que aquele Columim Domênico, ele ficou na escola agrícola, viu? Graças a Deus, meu irmão. Vejo hoje um Domênico diferente, mais maduro, e ainda bem, né, cara? Ainda bem que Ainda o bem, tempo cara. vai melhorando a gente, vai engordando a gente um pouco, né? Mas tudo que é bom tem lá o seu preço, né? E cada vez mais pra frente, né, cara? A gente tem que sempre buscar evoluir e tentar buscar conhecimento, mano. Tentar buscar conhecimento sempre, estudar, ver sempre sobre tudo e aprender sobre tudo, mano. Pra gente não ser ignorante, porque é a ignorância que tá matando essas pessoas todo santo dia, cara. Exatamente. E é isso Então, aí, meu mano. amigo, Ele acabou de falar aí uma coisa. ah, pode Ele falar. acabou de falar uma coisa que eu escuto praticamente todo dia, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo. E ainda assim, há pessoas que desacreditam que do que está acontecendo diariamente, do caos que a gente está passando. Acredito eu que não só no Brasil, no mundo, em locais que já estão buscando uma solução e o nosso país, infelizmente, tá um descontrole, um descaos. Todo dia tem o presidente fala uma coisa, no outro dia já é outra, e a, todas as frases que ele citou, todos os pensamentos, era bacana se todo mundo pensasse desse jeito, se trazesse para o pessoal, mas eu tô cansado de escutar que pessoas que não acreditam na vacina, que não acreditam na doença, que não acreditam que o Brasil tá do jeito que tá, são pessoas que a gente vê que é ignorante, né? Porque um lado que tá hoje, tudo isso que tá acontecendo, aí vai ter gente que não acredite, vai ter gente que vai criticar, é, na, a internet hoje é aquele negócio, tudo é questão de cancelamento. Você é cancelado por se proteger do Covid, você é cancelado por ter um pensamento político diferente, você é cancelado por todo tipo de ideologia que você prega na sua vida pessoal, que leva para a internet, né? Tudo é questão de cancelamento. Uma pessoa foi criticada na internet porque ela estava usando 3 máscaras. Ela tem a forma de se proteger. Ela quer proteger quem está dentro da casa dela. E tem várias pessoas que criticam que não liga para uma pessoa da família, para um ente querido. E isso é o que está acontecendo, né? Infelizmente. Sem contar que esse negócio do cancelamento que está acontecendo, tipo, a gente pode usar a questão do Big Brother. As pessoas que estão no Big Brother, eles estão lá dentro trancados, não sabem de informação. E no caso, as pessoas cancelam os familiares dessa pessoa, tipo, fazendo xingamento com eles, mandando mensagem, desejando a morte de alguns familiares. Exatamente. Então, Domênico, te agradecer mais uma vez. Se tu quiser continuar por aí, pode ficar à vontade, Pode crer. beleza? Mas tu Mano, precisa. mas eu te agradeço, cara, pela oportunidade. É sempre bom receber esses convites, principalmente de um cara que eu considero pra caralho, como tu, que foi essencial pra onde eu tô hoje, pra minha formação. E é isso aí. Obrigado, Santiago. Acho que. Tem muita filosofia aí, Domênico, na psicologia? Macho, tem, cara. Ó, eu nem te conto. Ave Maria. Só pra deixar a gente Valeu, meu filho. doido. Valeu, tamo junto. Qualquer coisa, Valeu, meu estamos filho. por aqui. Boa aula, pessoal. Boa aula. Aproveitem que o Santiago é foda. Valeu. Depois te dou aqueles R$ 50 lá que eu te prometi. Bem, gente, então acho que a abertura melhor seria impossível, né? E vocês falaram muito bem, né? Hoje a política, especialmente a política do nosso país, especificamente, mas se vocês prestarem atenção, acredito que a política mundial, ela passa por uma crise e essa crise ela não é de hoje, né? A gente passa por crises econômicas, crises humanitárias, né? Hoje
vivemos talvez a maior crise de saúde do mundo, né? E olha que nós já passamos por algumas bem punks na história, como a peste negra, por exemplo. Em quantidade, o coronavírus já superou e muito. Vocês podem até conversar depois com a professora Cristina, talvez ela até já tenha comentado algo sobre isso. Mas, talvez, pessoal, a pandemia ela tenha mostrado para a gente o quanto os políticos e o quanto nós, enquanto eleitores, né, como pessoas que escolhem os políticos, que escolhem os representantes, mas o quanto essa política ela é importante para a vida de todas as pessoas. Porque, afinal de contas, muitas decisões, elas tiveram consequências positivas ou não durante esse período. E acho que esse conteúdo, ele cai num momento em que nós precisamos refletir sobre qual é o futuro que nós queremos para a política do nosso país, né? Mas antes de refletir sobre qual é o futuro que nós queremos, nós também precisamos refletir sobre o presente que nós queremos. E mais do que isso, nós precisamos refletir sobre o próprio conceito de política. Afinal de contas, o que é que significa a política? O que é a política? Para que ela serve? Quando ela foi criada e por que ela foi criada? Porque percebam que esse é um conceito que foi criado pelos seres humanos, né? Foi criado pelos seres humanos. E, como tudo que foi criado pelo ser humano, foi criado com uma intenção a partir de uma necessidade. Então, qual era a necessidade humana para criar a política, para criar o governo, para criar o Estado, as instituições governamentais? O que é que acontecia no mundo, o que é que acontecia na mente humana quando nós tivemos a ideia de criar todos esses mecanismos, né? Então, essas aulas de filosofia, basicamente essas aulas do segundo período, né? No tempo que nos resta, mês de maio e no mês de junho, nós tentaremos refletir sobre isso. Nesse mês de maio, nessas duas primeiras aulas, nós vamos tentar compreender o papel dos poderes, né? Vamos tentar refletir sobre o que é Estado, né? Estou passando aí bem rapidinho só para vocês terem uma noção, né? O que é Estado, qual é a sua função, a divisão dos poderes, né? Que nós vamos falar hoje um pouco sobre isso. Vamos falar também um pouco sobre a criação do Estado moderno e vamos dar uma pincelada a respeito das teorias dos contratualistas, que eu acho que vocês já devem ter visto lá na aula de sociologia, mas a gente vai dar uma aprofundada. Aquele negócio de contrato social é do John Locke, é? Isso mesmo. A gente vai ver três filósofos, né? O Jean-Jacques Professor, Rousseau. e tem o contrato social ele tem a ver com alguns deveres do Estado, né? Alguma coisa assim, né? Com certeza. Com Que certeza. tem lá, previsto no artigo lá, não sei se qual é. A gente vai ver bem direitinho, beleza? A gente vai ver aí o Jean-Jacques Rousseau, o John Locke e o Thomas Hobbes, que são aí os três principais filósofos contratualistas, ok? No mês de junho, né, assim que a gente finalizar isso aqui, acredito que até a prova parcial dê para a gente ver bem direitinho. Depois da prova parcial, a gente vai estudar um pouco do filósofo Maquiavel, que é um dos filósofos mais importantes da política, da teoria política, certo? Inclusive, a gente vai ver alguns trechos da sua obra principal, que é O Príncipe, ok? Então, mais do que nunca, nós precisamos estar presentes nas aulas e fazer aquilo que é pedido. Beleza, gente? Então, pessoal, é o seguinte. Estado, perceba que eu estou utilizando aqui esse E maiúsculo, né? Esse E maiúsculo para me referir a Estado. Quando eu falo em Estado com E maiúsculo,
eu estou me referindo a todo o país, certo? A todo o país. Estado, com E maiúsculo, diz respeito ao Brasil, de maneira geral, certo? Quando eu digo Estado americano, ou Estado francês, ou Estado inglês, eu estou me referindo ali ao país, assim, de maneira geral, ok? Se eu utilizar aqui esse Estado com E minúsculo, aí eu estou me referindo ao Estado do Ceará, ao Estado da Bahia, né? Ao conjunto de cidades de um determinado país, tá bom? Então, o Estado é um conjunto de instituições formado por um governo, as Forças Armadas e o funcionalismo público, que administram e controlam uma nação, tornando-a um país soberano, tendo estrutura própria e sendo politicamente organizado, uma área territorial perfeitamente delimitada por fronteiras respeitadas internacionalmente. Então, o Estado, pessoal, é o conjunto de todas as instituições de um país que organizam, administram o povo inserido naquele território, né? O Estado ele possui a sua própria Constituição, é formado também pelas Forças Armadas. Tudo aquilo que é público compõe o Estado. A escola, o posto de saúde, a polícia, a marinha, o exército, a aeronáutica, os bancos públicos, né? As outras empresas públicas, como a Receita Federal, a Cefaz, enfim, todas as instituições públicas, elas compõem o Estado. Então, qual é a função do Estado, gente? A função do Estado é administrar a nossa vida, é facilitar a nossa vida, fazer com que a nossa vida flua de uma maneira prática, de uma maneira em que todos nós possamos ter a garantia dos nossos direitos assegurados, né? Se vocês derem uma pesquisada no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, vocês vão encontrar lá todos os direitos fundamentais, né? Aquela lista que vocês podem pesquisar depois, aquela lista são todos os direitos que nós possuímos e que o Estado deve garantir. Por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à educação e etc. Ok? Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre o que é o Estado? Não. Não? Beleza? Então, seguinte, esse Estado, como nós conhecemos hoje, ele foi fruto, né? É fruto ainda de muitas transformações. Eu acho que o primeiro modelo de democracia que nós temos notícia, o primeiro modelo bem estruturado é o ateniense. Mas no modelo ateniense a gente ainda não tinha a divisão, né? Não estava ainda organizado como nós nos organizamos hoje, né? A gente lembra que, por exemplo, no modelo ateniense, os governantes eles eram formados por aqueles indivíduos que eram mais ricos, mais bem educados e também aqueles que eram os mais virtuosos, né? Na democracia atual, nós temos algumas diferenças em relação a esse modelo dos gregos. Esse modelo que nós seguimos, pessoal, é um modelo da modernidade, certo? Estamos falando aí mais ou menos do século XVI, século XVII, certo? Então, num Estado cujo regime vigente é a democracia, certo? Que é o regime que nós temos agora, né? Porque, por exemplo, outros países, a gente tem uma monarquia parlamentarista, como é o caso da Inglaterra, né? Você tem ali um rei, uma rainha, no caso, né? Que já tem uns 800 anos, mais ou menos. Eu acho que a rainha e a dona Louça estão meio empatadas ali, né? E a gente tem um parlamento Tem o Silvio que Santos é também, rapaz.
O Silvio Santos também. E a gente tem um parlamento que escolhe, que define o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é como se fosse o presidente, né? A monarquia, eles ocupam mais ali um cargo simbólico, mas o primeiro-ministro, ele é o manda-chuva, digamos assim, do país, que acaba sendo ali governado pelo parlamento, pelo poder legislativo, certo? Na Alemanha, por exemplo, a gente tem chanceler, né? Então, outros países, né, se organizam de uma maneira diferente da nossa. Então, nós vivemos em uma democracia representativa, gente. E antes de falar um pouco sobre essa divisão, eu queria saber o que é que vocês entendem por democracia e o que é que vocês pensam da democracia brasileira, né? A gente deve lembrar que no Brasil o voto ele é obrigatório, né? Se você não vota, você que tem mais de 18 anos, se você não vota, existe uma série de coisas que você perde, né? Por exemplo, se você passa em um concurso público, se você não vota, se você não votou, você não pode assumir. Mas se você passa na universidade, você tem mais de 18 anos e você não votou, teve uma eleição e você não votou, então você também não pode assumir. No Brasil, as pessoas são obrigadas a votar ou a pelo menos justificar o voto. Eu queria saber o que é que vocês pensam disso, o que é que vocês pensam da democracia brasileira. Vocês fariam alguma mudança na democracia brasileira? Um de cada vez, não briguem. Muita corrupção, né? Professor, tem como você repetir a pergunta? Porque falhou aqui no celular. A pergunta é a seguinte: o que é que vocês pensam da democracia brasileira? Vocês mudariam alguma coisa? Vocês acham que já está bom? O que é que vocês entendem por democracia? Esse é o questionamento. Acho que dentro da democracia a palavra fundamental acho que é a liberdade de escolha. É tipo, eu expor minha opinião, sem degrinir a imagem do outro. E no Brasil, acho que sobre democracia é meio complicado de falar, porque eu não acho que é um país totalmente que segue um modelo adequado de democracia, na minha opinião. Por exemplo, você é obrigado a votar, né? Eu acho que, tipo, por que eu não posso escolher não votar? Tipo, se eu não votar, vai ter algumas complicações que eu vou ter. Acho que meio que sanções se eu não votar. Tem muitas coisas assim. Isso é só das coisas que não é um modelo adequado de democracia. E acho que é isso. Acho que o Brasil não é um país, assim, tem lá os seus prós e contras da democracia brasileira, mas para mim não é um modelo adequado ainda. Mais alguém, gente, gostaria de falar? O que é que vocês pensam a respeito da democracia do nosso país? Estamos no caminho certo? Por exemplo, a quantidade de políticos que nós temos, será que é uma quantidade boa? Será que a gente precisa de mais? Será que a gente precisa de menos? O que é que vocês pensam a respeito disso? Um de cada vez, por favor, democraticamente. Professor, precisa de mais político que preste, isso sim. Porque tem um monte, a maioria não presta. O que seria um político que preste, Rafael? Um que prestasse mais atenção no povo, ajudasse mais o povo e parasse de roubar mais pra eles, né? Tipo assim, pode roubar pra eles, mas que ele ajudasse o povo, pelo menos, né? Porque tudo são ladrão. Acredito que, tipo assim, que eles pudessem realmente cumprir aquelas coisas que eles prometem e, além disso, suprir a necessidade da população. Eu sei que não tem como suprir todas, né? Mas, tipo, ver o que está mais precisando, porque em alguns lugares nem isso fazem. Exatamente. Não sei qual foi a professora que falou que tinha um lugar, ou foi antigamente, que
quando a pessoa que fosse escolhida para ficar num cargo maior, ele não exercesse a função que ele deve, que é, no caso, prestar atendimento ao povo, eles eram afastados do cargo durante uns anos. Aqui devia ser do mesmo jeito. Tem países que, se eu não me engano, o Japão e alguns outros países da Ásia, se o governante, o político, ele for pego em algum caso de corrupção, a pena é a morte. Pena de morte. Professor, isso aí que a Rafaela está falando era o que acontecia. Tem um nomezinho desse processo aí que a pessoa lá na Grécia, quando ela tipo que ela fizesse assim, votasse em alguma coisa que fosse para benefício próprio, ela era afastada por 10 anos na Grécia. Ei, professor, você não acha que a corrupção aqui no Brasil não começa simplesmente por uma atitude nossa e não dos governos, tipo, uma atitude nossa de furar uma fila, de aceitar meio que um suborno, e assim por diante? Você não acha que a corrupção começa por aí? Com certeza, né, Rafael? Porque os políticos, antes de serem políticos, eles são pessoas normais, né? Eles são somente eleitos. E aí eles ocupam aquele cargo durante 4, 8 anos e eles acabam reproduzindo lá os comportamentos que eles têm aqui, né, na vida normal, né? Lógico que não dá para a gente comparar, por exemplo, um desvio de verba de 100 milhões de reais com um aluno que pesca numa prova. Proporcionalmente, não tem comparação. Mas, se você me perguntar se você confiaria num vereador que tivesse sido meu aluno e que eu soubesse que durante o ensino médio ele pescou na prova, ele pescava constantemente na prova, eu diria que não, gente. Eu diria que não. Não confiaria de jeito nenhum. Porque esse indivíduo, se diante de uma coisa simples, e que é uma prova, ele se utilizou de métodos ilícitos para se dar bem, imagine diante de uma coisa grande. Porque na administração pública, a tentação, gente, a tentação do roubo é muito grande. Eu assisti uma vez uma palestra, uma entrevista, na verdade, de um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella. Não sei se vocês já ouviram falar. É um gordão, barbudão, que fala meio assim. E o professor Cortella, ele já foi secretário de Educação da cidade de São Paulo. Só que ele pediu demissão. Um pouco mais de um ano, se eu não me engano, ele pediu demissão, né? E aí a galera perguntou para ele por que ele pediu demissão. E aí ele falou o seguinte: olha, todo homem tem seu preço. E eles já estavam quase chegando no meu. Todo homem tem seu preço. E eles já estavam quase chegando no meu. Então significa dizer que ele estava sendo tentado a ser corrupto. E ele não queria. Então, antes de se tornar, ele preferiu sair. Mas, infelizmente, gente, não sei nem se eu posso falar isso, né? Infelizmente ou felizmente, se a gente quer mudar ainda alguma coisa no mundo, o caminho é a política. Infelizmente ou felizmente, né? E para acabar a corrupção, se é que isso é possível, acredito que só com a educação das pessoas. E eu não estou falando de educação escolar, não. Eu estou falando de educação mesmo. Educação que vem do berço. Beleza? Então, num Estado cujo regime vigente é a democracia, tradicionalmente são 3 os poderes estabelecidos para uma perfeita governabilidade. Né? Então, o Estado que nós conhecemos, ele é dividido em 3 instâncias para que a governabilidade, para que a administração das pessoas possa acontecer de uma maneira mais eficaz.
Então, nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo e o poder judiciário. Órgãos que devem ser perfeitamente independentes, certo? Independentes. Um não pode interferir no outro, para que seja exercido um poder efetivamente democrático. Então, a partir do momento que um poder começa a interferir no outro, a democracia ela se torna abalada. Ela começa a ficar abalada. Isto é, escolhido pelo povo e que deve servir, certo? Não é a gente que é funcionário dos políticos, são os políticos que servem a gente, que devem servir a população do país, desempenhando suas funções políticas, sociais e econômicas. Ok? Então, essa divisão dos poderes, ela foi mentalizada, né? Ela foi criada por um filósofo, sociólogo, pensador da modernidade francês, chamado Barão de Montesquieu, certo? Barão de Montesquieu. Essa teoria, gente, ela influenciou muito aí na Revolução Francesa, né? Então, para o Montesquieu, para que um país fosse bem governado, ele precisaria estar dividido aí em 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Não sei se vocês estão anotando aí, né? Mas o poder executivo, pessoal, poder executivo, ele tem a função de administrar o dinheiro dos impostos e de executar as leis, certo? De executar as leis. Administrar o dinheiro dos impostos, né? O que é que vai para a saúde, o que é que vai para o esporte, o que é que vai para a educação, o que é que vai para a infraestrutura, né? E executar as leis. Toda lei, ela precisa passar pelo poder executivo, ok? Atualmente no Brasil, nós temos como representantes do poder executivo os prefeitos, os governadores e o presidente da República. Então, todo prefeito, todo governador e o presidente fazem parte do poder executivo. E aí, dentro do poder executivo, nós temos os auxiliares, né? Os prefeitos, eles possuem os seus secretários, os governadores também, e o presidente possui os seus ministros, que é uma forma de dividir as atividades do governo, tá bom? Dentro do poder legislativo, pessoal, qual é a função do poder legislativo? O poder legislativo tem a função de, primeiro, talvez a mais importante, fiscalizar o poder executivo, certo? Fiscalizar tudo que o prefeito faz, tudo que o governador faz e tudo que o presidente faz tem que ser acompanhado de perto pelo poder legislativo. Por isso que o Montesquieu ele vai dizer que um poder não pode interferir no outro. Cada um tem que ser independente. Por quê? Porque o legislativo ele fiscaliza o executivo. Então, se o executivo exerce alguma influência sobre o legislativo, não dá para a gente confiar nas avaliações que o legislativo faz do executivo. Entende? Quem são os... então, o legislativo tem essa função, né, de fiscalizar o poder executivo e também tem a função de criar leis, certo? Criar leis. O legislativo cria as leis que são aprovadas ou vetadas pelo poder executivo, certo? Tem a missão aí de criar, de propor leis. Como representantes do poder legislativo, nós temos os vereadores em âmbito municipal, nós temos os deputados estaduais em âmbito estadual, e a nível federal,
nós temos os deputados federais e os senadores, ok? Anotem isso porque pode ser questão de prova, né? No Poder Legislativo, a nível municipal, nós temos os vereadores. Os vereadores fiscalizam os prefeitos. A nível estadual, nós temos os deputados estaduais, que fiscalizam o governador, certo? E a nível federal, nós temos os deputados federais, que fiscalizam o presidente. E nós temos também os senadores que também fiscalizam o presidente, ok? Nós temos, pessoal, um terceiro poder, que é o poder judiciário. Poder judiciário. Dos três poderes, o poder judiciário é o único que não passa por eleição. O Poder Judiciário é escolhido por meio de concurso público, com exceção do Supremo Tribunal Federal, certo? No Poder Judiciário tem a função de julgar e de aplicar a lei, certo? Perceba, o Executivo tem a função de executar, o Legislativo tem a função de criar, o Judiciário tem a função de aplicar a lei, aplicando muitas vezes medidas, sentenças, diante daqueles que infringem a lei, ok? Dentro do Judiciário, nós temos os juízes, nós temos os tribunais superiores. Esses dois, eles, para você fazer parte, você tem que passar por concurso público, ok? Tem que fazer prova e tal. E a maior instância do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Só que aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que é o principal meio de se... é o maior meio de se julgar uma pessoa, né? A decisão que é tomada pelo Supremo, pronto, acabou, é a última possibilidade. Os ministros do Supremo, os juízes do Supremo, eles são indicados pelo presidente. Aí é que está a parte que lasca, né? A parte do Brasil. Porque como é que eu sou um juiz que muitas vezes vou ter que julgar as atitudes do presidente, sendo que foi o presidente mesmo que me indicou? Então é o presidente... Eu também estava pensando praticamente sobre o prefeito e o vereador também. Porque, pensa comigo aqui, tem um Romeu, né? O Romeu e tem um vereador X dele. Aí o vereador X é dele, como é que ele vai fiscalizar sendo que ele é aliado do Romeu? Exatamente. Esse é o grande problema, Vitor. Esse é o grande problema. Entendeu? Existe hoje uma interferência muito grande do poder executivo dentro do poder legislativo. E aí a gente está falando de Granja, de Camusim, de São Paulo, de Brasil. Percebe que quando, por exemplo, a presidência da República quer aprovar alguma lei que é do interesse deles, o que é que eles fazem? Liberam verba para os deputados e para os senadores. Porque só de deputado a gente tem mais de 500 deputados federais. Vocês podem até pesquisar quando terminar a aula. Quantos deputados federais nós temos? Quantos senadores? Quantos vereadores existem na minha cidade? Quanto ganha cada um? Eu posso até trazer isso na próxima aula para vocês. Entendeu? Então, existe essa interferência. E hoje, muitas vezes, os vereadores, eles são mais fiéis aos prefeitos do que aos eleitores. É isso que, infelizmente, acontece. Professor. Pode falar. Professor, eu vou falar aqui um exemplo aqui de Martinópolis. Às vezes, vai um projeto, por exemplo, o prefeito, ele cria um projeto e manda para a Câmara, né? Porque lá eles vão ver se autoriza, permite essas coisas. Aí, por exemplo, se o prefeito tem 4, eu não sei
mais ou menos quantos vereadores tem aqui em Machinópolis, mas enfim, se tiver 4 do lado dele e 5 da oposição, ele não é autorizado o projeto dele só porque é da oposição. Aí quem perde na maioria das coisas é a população, porque talvez até o projeto fosse favorecer alguma coisa à sociedade, né? É quando só a maior parte dos vereadores consegue fazer com que o projeto seja aprovado. Tipo, se o prefeito for da oposição e os vereadores forem de outro partido, não é aceito. Tem essa rixa mesmo, às vezes. Exatamente. E muitas vezes, pessoal, fica nesse paradoxo, né? Porque se de um lado o prefeito, que ele tem a minoria de vereadores, ele não consegue aprovar nenhum projeto, do outro lado, o prefeito ou o governador, que tem a maioria do legislativo, ele tanto consegue aprovar tudo como as suas próprias contas, ou seja, ele nunca vai ser fiscalizado da maneira correta, da maneira rigorosa como deveria ser, né? Então, fica aí essa angústia diante do modelo político que nós temos aqui no Brasil. Beleza, É uma gente? das corrupções que acontecem no meio político. Pois é, infelizmente o nosso tempo já está estourado, eu vou ter que terminar aqui a aula, e eu espero ter instigado vocês aí para que vocês possam fazer essas pesquisas, sabe? Quantos deputados nós temos, quantos senadores, quais são os benefícios que eles têm, né? Eles recebem muitos auxílios, Eles têm benefício para ter terno e tal. Chega ali contado uns 100 mil por aí, de todos os auxílios, com salário e tudo. Pois é, muita coisa. Mas os vereadores das nossas cidades também têm muitos benefícios que nem a gente sabe, tá bom? Então o desafio que fica aí para vocês é para que vocês possam pesquisar isso ao longo da semana, e na semana que vem a gente conversa mais um pouco a respeito disso. Beleza? Então, muito obrigado, gente, pela